Muito bem. No Evangelho de hoje, nós temos essa passagem interessante a gente entender, porque na Bíblia, em vários momentos, a gente lê esse termo, os rins cingidos. E o que significa isso? O que significa ter os rins cingidos? Tem dois significados principais, que na verdade reflete a mesma coisa. Mas um significado é, por assim dizer, prático, e o outro é um pouco mais espiritual. O significado prático é que naquela época os homens usavam túnicas, assim como nós, né? Nós, eu digo, nós aqui, ministros, diáconos. Então, essa túnica, para você ficar parado e andar pouco, é tranquilo, né? Mas vocês veem, quando a gente vai subir no altar, precisa dar uma subidinha, assim, como se fosse uma saia, né? Puxar um pouquinho, porque senão a gente tropica nela, a gente tropeça na própria túnica. Naquela época, era assim também. Eles usavam a túnica, e quando eles precisavam se deslocar, fazer uma viagem, porque naquela época eles andavam a pé, ou então precisavam subir num camelo, num cavalo, eles precisavam que essa túnica ficasse um pouco mais assim, para eles não tropicarem, para que ela não raspasse nas pedras, nos arbustos. Então eles tinham uma faixa própria para isso, que puxava a túnica assim para cima e amarrava ela na cintura, cingia a túnica na cintura, na altura dos rins. Vocês podem ver que os bispos têm esse significado, e já a gente vai entender o lado espiritual disso, até hoje. Eles têm aquela faixa, quando eles estão vestidos com a sua batina episcopal, eles têm uma faixa, se for o bispo, né, a faixa cor de vinho, né, roxa, um roxo um pouco, não tão roxo, né, mas mais cor de vinho, passada na cintura. E também existem algumas congregações, e mesmo padres que não são de congregações, diáconos também, que usam um outro cordão que se chama cíngulo, que ele é passado na altura dos rins. Ele é um cordão, você passa ele e fecha, e ele segura inclusive a estola e a túnica, para ficar mais justo, justamente para ajudar na movimentação. Isso tem um significado também espiritual, não só prático de andar, mas espiritualmente. Para aquele povo daquela época, os rins tinham o significado das paixões. Era nos rins que eles pensavam, onde ficavam toda a parte de paixões. Tanto que a gente pode pensar paixões amorosas, paixões de luxúria, de sexo, mas também as paixões pecaminosas, da cobiça, da ganância, da inveja, da preguiça. Isso tudo é classificado como paixões que nós temos. Então, quando dizemos que estamos com os rins cingidos, é que nós estamos controlando as nossas paixões, é que nós adquirimos controle sobre as nossas paixões. E é esse o significado que Jesus está dizendo aqui. Estejam com os rins cingidos, estejam com as paixões controladas e prontos para o trabalho, porque quem está com os rins cingidos também está com a túnica levantada, está pronto para sair correndo, está pronto para sair caminhando. E assim também com as luzes acesas, prontos para fazer o trabalho, de noite, de madrugada, se assim precisar, está já com a luz acesa, não vai precisar ainda acender a lamparina, já está pronto. E também tem o outro significado espiritual, que é estar com a fé acesa, com o Espírito Santo iluminando o nosso interior, estarmos conscientes do que nós estamos fazendo e esperando pelo Cristo, que pode chegar a qualquer momento. E nisso que Jesus fala a respeito de um Senhor que bate a porta, nós podemos enxergar isso, e tem um significado de 3 formas diferentes. Por exemplo, Jesus bate a porta das nossas almas, da nossa vida, enquanto nós ainda estamos vivos, nos chamando
para o nosso propósito, nos chamando para aquilo que Ele de fato nos fez. Ele vem e bate a porta, vamos, eu estou precisando de você nessa área aqui, foi para isso que você veio. E quando nós estamos com os rins cingidos, ou seja, controlando as nossas paixões, estamos com a nossa fé acesa, nós estamos com o Espírito Santo, nós escutamos o chamado e seguimos Jesus. Nós vamos atrás desse Senhor que nos chama e nos pede, inclusive, fala lá no Apocalipse, né, que aquele que eu bater a porta e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então esse Senhor que vem e nos chama às vezes de madrugada, a hora que nós estamos sonolentos, que nós estamos dormindo, que nós não estamos prestando muita atenção, estamos muito admirados, estamos muito fascinados pelo mundo. E de repente Jesus vem nos chamar, olha, vem, eu tenho uma missão para você, eu tenho algo para você fazer. Esse é um dos significados desse Senhor que bate a porta. O segundo significado é o fim da nossa vida. Pode ser que de repente Jesus venha e fale, olha, chegou a tua hora, vamos embora para casa, está na hora de ir embora. E como é que nós estaremos, né? Por isso que ele fala, esperem esse momento com os rins cingidos e as suas lâmpadas acesas, com a nossa consciência, com a nossa fé, despertos, prontos para escutar a voz do nosso Senhor. E também tem um terceiro significado, que é o significado do fim dos tempos, que é o significado do último dia, quando Jesus de fato voltar para chamar todos os seus. E Ele também deseja que nesse momento todos nós estejamos dessa forma, prontos para o que Ele nos chama, pronto para irmos para casa, prontos com as paixões controladas, com a nossa lâmpada acesa, cheios do Espírito Santo e cheios de fé, esperando por esse momento. Que a gente possa então viver uma vida, porque nunca sabemos quando isso vai acontecer. Não sabemos se isso vai acontecer hoje, amanhã, daqui uma semana. Hoje no programa do Giro da Alegria, eu disse que nós tivemos uma amiga de uma família muito querida nossa, de um pessoal muito querido, que com apenas 45 anos, de repente, ela passou mal, foi para o hospital, precisou ser entubada e em menos de uma semana ela passou para a glória de Deus. Inexplicavelmente, até agora, os médicos não conseguiram entender o que foi que aconteceu com ela. E foi assim, uma pessoa saudável, saudabilíssima, cheia de vida ainda, filho relativamente novo, marido também, uma vida toda ainda pela frente. Deus vem e chama. Nós não sabemos quando isso vai acontecer conosco. Quantas pessoas a gente já escutou falar que de repente, né, de uma hora para outra, acontece um problema de saúde, ou apenas um acidente, e pronto, partimos dessa vida, nunca sabemos quando vai ser. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, a semana que vem. Temos que estar preparados, Não é para a gente deixar para depois o trabalho, buscar Jesus, estar em intimidade com Ele, é para hoje, é agora. Nós temos que estar preparados, temos que buscar esse Senhor e estar com nossos rins cingidos, controlando essas nossas paixões. Caímos, vamos lá, nos confessamos, buscamos os sacramentos, buscamos o que a igreja nos oferece, buscamos a reconciliação, buscamos o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar, diariamente ou semanalmente, como for possível, que nós possamos estar preparados para a hora que Jesus vier bater a nossa porta. Nós vimos nessa primeira leitura de hoje, essa passagem muito rica, né, que é do livro dos Efésios, Paulo chamando a atenção aos Efésios sobre o que Jesus fez. Jesus reconciliou o ser humano com Deus. A inimizade que existia desde Adão, quando pecamos pela primeira vez, quando a humanidade pecou, através dos nossos pais lá de Adão, nós ficamos num estado de inimizade com Deus. O próprio Deus se fez homem, entrou na nossa natureza humana e se reconciliou consigo próprio, através de tudo que Ele fez, da paixão, morte e ressurreição. E Ele se reconciliando todo o gênero humano com o próprio Deus, nos tornou todos nós
irmãos dele em Deus Pai. Ele nos chama assim quando se revela a Maria Madalena e manda ela como apóstola dos apóstolos, como enviada até os apóstolos, para dizer para eles: vai lá e fala para os meus irmãos que eu estou vivo e eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus, se referindo assim a Maria Madalena, nos toma como irmãos, irmãos dele na mesma família, a família cristã, a família de Jesus. E assim, dessa forma, também não existe mais separação entre quem seja judeu, grego, ou seja, pagão, que era da religião judaica, não existe mais. Somos todos então irmãos cristãos em Jesus Cristo. Não pode mais haver desavença entre as pessoas por questão de raça. Somos unidos numa única família, num único Deus, através de Jesus Cristo. A inimizade acabou. Infelizmente, a nossa humanidade ainda não conseguiu compreender isso. E ainda existe tantas guerras, ainda existe tantas desavenças, quando nós deveríamos olhar uns para os outros e saber que, da mesma forma que Jesus morreu por mim, derramou seu sangue na cruz por mim, pelos meus pecados, também por cada um dos meus irmãos. E isso por si só deveria se tornar uma fonte de paz, de amor e de compaixão uns pelos outros. Infelizmente, nós ainda não conseguimos compreender tudo isso em Jesus, e ainda hoje a humanidade padece dessas coisas terríveis, que a gente vê aí, o Oriente Médio do jeito como está, em pé de guerra, a qualquer momento podendo ter uma escalada enorme entre Israel e aqueles outros países palestinos, uma coisa terrível, não é verdade? Não deveria ser assim. Nós deveríamos ter compreendido o que Jesus fez, mas sabemos que o outro lado, o inimigo trabalha incessantemente para que essa paz, para que esse trabalho todo que Jesus veio fazer, essa redenção que Jesus trouxe para a humanidade, não chegue até as pessoas, Infelizmente, ainda é assim. Mas nós aqui, no nosso pequenininho, na nossa limitação, na nossa pequena miséria, como Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, vamos lutando, Vamos persistindo, cingindo os nossos rins, acendendo as nossas lâmpadas, para estar preparados para a vinda de Jesus. Antes de terminar, gostaria de lembrar que hoje, dia 22 de outubro, é dia de São João Paulo II, um santo grande, mas muito grande, grande de verdade, que a maioria de nós teve a oportunidade de assistir, alguns até de conhecê-lo pessoalmente, porque teve no Brasil algumas vezes, e também as pessoas que foram até Roma e conheceram ele lá. E que homem de uma vida incrível, sensacional. Quando nós vemos tudo que São João Paulo II fez em vida, não dá para acreditar que foi tudo feito numa vida só, que foi um homem só que fez tudo aquilo que ele fez. Foi de fato um homem à frente do seu tempo, o homem necessário para a igreja naquele momento em que a igreja passava, não só a igreja, mas o mundo passava por tantas mudanças. São João Paulo II teve vários méritos de ter revisto e editado o Catecismo da Igreja Católica. Ele que fez todo o procedimento para instituir o Dia da Misericórdia no segundo domingo da Páscoa, leu e estudou os manuscritos de Santa Faustina. São João Paulo II permitiu, instituiu, organizou a renovação carismática no mundo. Tantos e tantos feitos que São João Paulo II deixou dentro da doutrina da igreja, e de uma forma também muito firme, mas sempre com doçura, ele combateu incessantemente o comunismo, todo tipo de doutrina que fosse cruel, autoritária, que oprimia as pessoas, principalmente naquela época em que ele viveu, o pessoal do leste europeu, através de tudo aquilo que representava a União Soviética, o Muro de Berlim, que dividia as pessoas do mesmo país, devido
a ideologias diferentes, e São João Paulo II combateu isso com muita força, sempre com paz. Foi o peregrino do amor, o Papa que mais viajou, o Papa que mais conheceu e conviveu com os líderes políticos, além de ter deixado um legado dentro da nossa igreja, na parte espiritual, deixou um legado para o mundo na parte política também. Que homem incrível! Então, é sempre bom a gente lembrar desses nossos grandes santos, olhar para eles e tê-los como exemplo. E uma curiosidade a respeito de São João Paulo II é que não importava a agenda dele, o que ele tinha que fazer, ele dedicava pelo menos 3 horas por dia de adoração ao Santíssimo. E para falar um fato curioso, que talvez vocês não conheçam, mas São João Paulo II, ele tinha um costume de quando ele ia visitar os lugares, ele passava por uma capela, ele se ajoelhava diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele via um sacrário, ele se ajoelhava. E uma vez, visitando os Estados Unidos, eles prepararam todo um esquema de segurança, né, porque era um líder político e religioso mundial, tinha sofrido já um atentado, e ele estava visitando os Estados Unidos, o pessoal morrendo de medo que ele sofresse um novo atentado. Então, preparando a visita dele uma semana antes, os seguranças falaram: olha, ele tem uma particularidade, se ele vê uma capela, ele vai querer ajoelhar diante do sacrário. E ele iria passar por dentro de uma universidade católica que tinha uma capela. Aí falaram para ele: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa porta, disfarçar essa entrada, para ele não perceber que aqui é uma capela, para que ele possa, porque se ele vê que é uma capela, ele vai parar, se ajoelhar, vai atrasar todo o itinerário, e além do que, vai comprometer a segurança de tudo que a gente planejou. Aí eles foram lá, fecharam o lugar, deixaram disfarçado, para ele não perceber que era uma capela, e ele veio com a comitiva dele, passando por aquele lugar, andando a pé, né? Naquele lugar que ele iria passar, até um lugar onde ele teria uma conferência com outras pessoas. Ele passou por aquela porta, parou, voltou, olhou para a porta, olhou para o segurança, para o pessoal que estava do lado dele e falou assim: vocês nunca vão conseguir me afastar do meu Senhor, nunca vão conseguir me disfarçar Jesus. Abriu a porta, viu que ali tinha um sacrário, que era uma capela, entrou, se ajoelhou e fez a sua oração, ficou lá naquele momento. Então são vários fatos desses que permeiam a vida de São João Paulo II, que às vezes nós conhecemos somente aquele líder que vinha, carismático, alegre, sempre com o rosto feliz diante das pessoas, que tinha umas tiradas, né, de vez em quando muito inteligentes, mas dentro daquele homem havia um espírito adorador como nunca se viu no nosso, pelo menos no nosso mundo moderno. São João Paulo II foi de fato um modelo de santo para nós, um modelo de cristão, que nós possamos aprender bastante com esse grande homem e que ele sempre interceda por nós lá no céu, para que a gente também possa ser bons cristãos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.